dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus, tempo de orar por missões. A cada dia temos orado a Deus pela campanha de missões nacionais, estamos quase no final da campanha e cremos que nesse split final, Deus há de nos surpreender mais uma vez através da sua vida. Estamos lendo o Salmo 113 e nos versos de 7 até o verso 9, a palavra de Deus diz assim: Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mães de filhos. Louvai ao Senhor. Por que Deus deve ser exaltado? E o texto vai responder: ele deve ser exaltado por aquilo que ele faz na vida de cada um de nós. E aqui o texto vai falar sobre situações específicas. Deus levanta do pó o pobre necessitado. E diz o texto que ele faz com que o pobre necessitado se assente com os príncipes do seu povo. Existem na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, desafiadas por Deus, viviam situações muito delicadas, e eu me lembro aqui de exemplos, né? Por exemplo, nós temos a história de Gideão. Gideão estava vivendo um momento muito difícil, porque os midianitas estavam dominando Israel, e diz o texto que eles invadiam as terras, e eles pegavam os frutos da terra, e o povo tinha que se esconder os alimentos para que não passassem fome. E lá estava Gideão, malhando trigo, escondido, na expectativa de poder ter as provisões para sua casa, pobre e necessitado, numa dificuldade terrível por causa da opressão do inimigo. E a palavra de Deus nos diz que Deus o levantou para ser um príncipe, para vencer aquela batalha. E a história de Gideão é uma história fantástica, que mostra como que Deus, ele escolhe alguém, e aí Deus não precisa de capacitações ou dinheiro humano. Quando Deus escolhe, ele faz acontecer todas as coisas. E foi assim na vida de Gideão. E nós louvamos a Deus por sua história maravilhosa e pela maneira com que Deus reverteu aquela situação naquele momento da história, através de um homem pobre necessitado, mas que colocou a sua vida em obediência à voz de Deus. Depois diz que ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filho. E aí nós temos vários exemplos na palavra de Deus. A esposa de Abraão, Isaque e Jacó, todas estéreis. E todas se tornaram alegres mães de filhos. Mas possivelmente a história mais conhecida é a história de Ana. Ana vivia humilhada porque seu marido Eucana não lhe dava filhos, ela era estéril, e Penina, a outra mulher de Eucana, lhe humilhava permanentemente. E ela foi ao templo, orou ao Senhor e recebeu a promessa de que ela seria mãe. Diz a palavra de Deus que ela já saiu do templo com o semblante mudado, ela já saiu da presença de Deus convicta de que Deus haveria de fazer um milagre na sua vida, e a palavra de Deus nos diz que ela se tornou alegre mãe, não apenas de Samuel, mas dos outros filhos que Deus também lhe deu. Por isso a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Ela faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos.
Por isso o texto diz: louvai ao Senhor. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que não importa a dimensão das lutas que estamos enfrentando, nós precisamos confiar em Deus, bendizer o nome do Senhor, porque só Ele pode reverter as situações mais difíceis da nossa vida, sejam elas econômicas, sejam elas da saúde ou qualquer outra situação. Se nós confiarmos no Senhor e descansarmos o nosso coração nele, confiarmos nas promessas que ele faz na sua palavra, então Deus vem ao nosso socorro. Ele reverte as situações para o louvor da sua glória. Que Deus te abençoe. Que você confie no Senhor, independente da situação, na certeza de que só Ele pode nos ajudar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque não existem situações irreversíveis quando o Senhor decide mudar. Nós encontramos esta verdade na história de Gideão, na história de Ana e em tantas outras histórias da Bíblia. E nós te agradecemos e louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Muito obrigado, Deus. E nós queremos te louvar, ó Deus, porque é na confiança, na promessa do Senhor que vivemos e nos movemos. Queremos também, ó Deus, orar por missões. Estamos indo, ó Deus, nesse momento final da campanha. Queremos agradecer por todos os testemunhos que ouvimos, por todas as histórias que compartilhamos. E oramos, ó Deus, para que nesse momento final da campanha o Senhor nos use para que, ó Deus, vejamos os campos sendo sustentados por tua graça e bondade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?